Vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de aerodinâmica. Hoje a gente começa o assunto de aerofólio fino, que vai ser a ferramenta que nos vai permitir calcular o escoamento ao redor de uma superfície sustentadora. No caso aqui estamos falando do escoamento potencial, portanto não temos nada de viscosidade. E também estamos falando do escoamento bidimensional, apesar de que em algumas partes a formulação será mais geral, mas quando falamos de aerofólio estamos falando em escoamentos bidimensionais. Ou seja, vamos desconsiderar as variações do escoamento ao longo da envergadura da asa. O assunto da aula, a gente vai passar por um exemplo rapidinho, uma introdução sobre o que é a circulação de um aerofólio e um ponto importante em relação à unicidade entre ângulo de ataque e sustentação. Separação do problema, vamos discutir as condições de contorno, vamos falar sobre aerofólio fino e explicar uma parte física do problema, que é o vórtice de partida. Tá? Nesse primeiro momento, com os slides, a gente vai fazer essa introdução, vamos para a lousa e voltamos para os slides depois, para finalizar o primeiro tópico relacionado ao aerofólio fino. Aqui eu tenho mostrando para vocês 3 exemplos de escoamento ao redor de uma asa. Tá? Esses escoamentos eles são calculados de forma analítica. Usei o MATLAB para calcular e gerar os gráficos e as imagens que vocês estão observando. E nós temos nesses 3 exemplos matematicamente possíveis, mas apenas um é possível fisicamente. À nossa esquerda nós temos o escoamento em torno desse aerofólio, tem um grande ângulo de ataque, que é para ficar visível, mas nós temos o ponto de estagnação aqui próximo ao borde de ataque e o outro ponto de estagnação aqui atrás, próximo ao borde de fuga. No exemplo do meio, nós temos um ponto de estagnação um pouco mais para trás, porém o outro ponto de estagnação ele não está visível aqui, ele sai do borde de fuga, bem do ponto de junção do extradorso e do intradorso. Enquanto que no terceiro, à direita, nós temos os 2 pontos de estagnação no intradorso, e o primeiro bem mais atrasado. Uma outra coisa importante de se ver é que, como o ponto de estagnação está no extradorso, neste exemplo, no intradorso, no exemplo da direita, as linhas de corrente elas fazem uma curva no borde de fuga. Como o borde de fuga tem raio zero, a curvatura é infinita. E para ser possível esse tipo de curvatura, as acelerações elas são muito grandes e a pressão vai para menos infinito, o que não é viável, que não é possível fisicamente. A rigor, tanto o lado direito quanto a solução do lado esquerdo não são possíveis fisicamente. Todas essas soluções foram feitas utilizando a formulação de aerofólio espesso, que é conhecido por aerofólio de Joukowsky, que é uma técnica de solução de aerofólio que se baseia na solução do cilindro rotativo que vimos em mecânica dos fluidos. Se vocês lembrarem no caso do cilindro rotativo, nós pudemos escolher de forma arbitrária o valor gama, o valor da circulação que o vórtice gera. E lá, por um mesmo vórtice, numa determinada velocidade de escoamento livre, vários possíveis valores de sustentação eram aceitas pela formulação. Nesse exemplo aqui, eu fiz matematicamente essa arbitrariedade no valor da circulação e aí nós temos os casos que não são possíveis. O único caso que é realmente observado na vida, nos experimentos, é esse caso do meio em que o escoamento ele sai na direção da bissetriz do bordo de fuga. E, portanto, a esteira se forma a partir daqui. E não se observa esses 2 exemplos do escoamento fazendo curva no bordo de fuga. Essa unicidade a gente comentou quando viu no caso do comportamento das forças aerodinâmicas, lá no começo da disciplina, em que para um determinado ângulo de ataque nós temos um determinado valor de CL, ou seja, uma sustentação definida. Essa relação, essa unicidade, ela não é devido à formulação matemática no escoamento potencial. Ela precisa ser imposta como condição de contorno. E, portanto, matematicamente nós temos ambiguidade entre ângulo de ataque e sustentação, que observamos nessas 3 figuras. Mas nós vamos depois mostrar qual que é a condição que deve ser imposta para garantir essa unicidade, que basicamente tem relação com esse escoamento no bordo de fuga. Nós vamos dar o nome de condição de Coulter
para a condição de contorno das nossas equações de aerofólio fino que satisfazem esse comportamento no bordo de fuga. Agora nós vamos falar sobre a geometria de forma breve. A superfície do aerofólio ela pode ser definida matematicamente e ela define para nós uma condição de contorno. Então nós queremos que o escoamento dê a volta no aerofólio. Para isso ser possível, nós temos que definir qual é a condição de contorno a ser adotada. No caso do escoamento com viscosidade, é aplicada a condição de não escorregamento, que é quando o fluido gruda na superfície, né, adere na superfície sólida e acompanha a superfície sólida. Como o nosso caso é potencial, nós não temos viscosidade, nós temos que usar a condição de não penetrabilidade, ou seja, definir que a velocidade na direção normal do aerofólio é nula, só sobrando a velocidade tangencial para ser resolvida. Para poder saber a direção normal, nós vamos definir a superfície do extradorso como eta U de upper, do intradorso eta L de lower. Também podemos definir a espessura, que é na verdade a metade da distância entre a superfície superior e inferior. E a linha de arqueamento também é uma superfície que pode ser definida a partir dessas duas. Porém, a posição Z da nossa asa, ela vai ser definida por a função eta, que depende de x e de y. No nosso caso bidimensional, no final só a x é que importa para a gente. Para poder obter a direção normal, nós pegamos e definimos uma função f, que é dada por z menos a função eta. Então, essa função de 3 variáveis define uma superfície e a derivada dessa direção normal a essa superfície é dada pelo gradiente de f dividido pelo seu módulo, ou seja, o vetor normal vai ter módulo igual a 1, igual a unidade. E esse gradiente no final é dado pelo vetor menos eta, derivada de eta em x, menos derivada de eta em y, daqui na coordenada x, na direção y, e 1 na direção z. Agora nós queremos aplicar essa condição de contorno, essa condição de não penetrabilidade, numa solução de escoamento potencial para definir o nosso campo de velocidades. E nosso potencial de velocidades vai ser definido pelo potencial de velocidades φ estrela. Esta é a solução final do nosso problema. Porém, pelo princípio de sobreposição, nós podemos separar em dois potenciais de velocidade. Velocidade no infinito, que nós já conhecemos, que é o escoamento uniforme, e o potencial de perturbação. Esse potencial de perturbação terá valor próximo ao aerofólio e tende a zero longe do aerofólio, longe da nossa geometria. E esse daqui é o que a gente quer definir para poder obter uma solução a partir do nosso aerofólio. Tá? Então, lembrando só que esse φ chama potencial de perturbação, isso daqui é o escoamento no infinito. Nosso potencial de velocidade no infinito é dada pela componente horizontal do escoamento livre vezes x, mais a componente vertical vezes z. E a nossa condição de contorno, que é a condição de não penetrabilidade, ela vai ser dada pelo gradiente da nossa função potencial, que é a velocidade, ou campo de velocidade, produto escalar com a direção normal dá zero. Obviamente que essa condição de contorno é na superfície do aerofólio. E quando nós calculamos essa condição de contorno, e fazemos esse produto escalar, nós obtemos essa expressão da derivada na direção z da função de perturbação de velocidade, é dada por essa expressão que está aí embaixo. Então, essa expressão precisa ser respeitada, ou seja, as funções potencial de perturbação que respeitam essa expressão vão satisfazer a nossa condição de contorno, vão permitir o escoamento em torno de uma superfície sólida. Se aplicarmos uma aproximação por pequenas perturbações, ou seja, que as perturbações, as variações são muito pequenas, isso inclui o ângulo de ataque pequeno, nós podemos simplificar aquela equação da condição de contorno, inclusive com as velocidades baixas, nós podemos adotar que a tangente do ângulo de ataque é igual ao próprio ângulo de ataque.
né? E as derivadas a gente pode simplificar e obter uma nova expressão próximo à posição z igual a zero, ou seja, próximo ao aerofólio, e que é dada por essa expressão muito mais simples, que é a velocidade, o módulo da velocidade no infinito, que multiplica a derivada em x da superfície de eta menos alfa. Portanto, essa é a nossa superfície, né, perdão, essa é a nossa expressão para a condição de contorno de parede sólida, ou seja, de não penetrabilidade, em uma superfície, seja eta L ou seja eta U. Sobre isso também, nós podemos agora definir as superfícies não só da superfície superior e inferior, mas também da linha de arqueamento e a linha de espessura. Sendo que o Z pode ser tanto para a superfície superior quanto inferior, o eta da linha de arqueamento é definido pela média das superfícies superiores e inferiores, e o eta da espessura pela metade da distância. E reorganizando a expressão, nós podemos escrever a superfície superior e inferior a partir da linha de arqueamento e a distribuição de arqueamento e a distribuição de espessura. Esses valores podem ser trocados na nossa equação da condição de contorno. Como estamos adotando pequenas perturbações, nós podemos ignorar a altura do arqueamento e dizer que está logo acima do eixo x ou logo abaixo do eixo x. Então, tudo que é extradorso está logo acima, tudo que é intradorso está logo abaixo. E substituindo a expressão para o eta U e para o eta L, nós temos essas novas equações. Essas são as condições de contorno de parede, tanto do extradorso quanto do intradorso. E nós temos aqui a condição de contorno de escoamento livre, ou seja, quando nós nos distanciamos do aerofólio, a função potencial de perturbação tende a zero, né? O gradiente dela tende a zero, portanto ela vai tender a constante. Isso é o campo de velocidades tende a zero. A reorganização dessas expressões permite separar a solução do potencial de perturbação em três partes, em três componentes, que é uma que depende da espessura, uma que depende do ângulo de ataque, ou seja, uma placa plana, e uma que depende da linha de arqueamento. A representação dessa separação das soluções pode ser feitas tanto por um aerofólio simétrico, que tem só a espessura e não tem ângulo de ataque, uma expressão que é uma placa plana com ângulo de ataque, e uma expressão que é só para a linha de arqueamento sem ângulo de ataque. A soma dessas três soluções representa a condição de contorno do aerofólio espesso com ângulo de ataque. Portanto, nós podemos separar o problema como a sobreposição de três problemas: o do aerofólio simétrico, só a espessura, que é o primeiro, sem ângulo de ataque, sem sustentação; a placa plana com sustentação e o que define o ângulo de ataque; e a linha de arqueamento sem ângulo de ataque, mas também com sustentação. E aqui a gente só representa a linha, a superfície da linha de arqueamento e não a espessura do aerofólio. Bom, vamos então um pouco para o problema da formulação desse aerofólio. Então vou trocar o nosso para a lousa e vamos agora começar a discutir como que nós podemos representar esse tipo de escoamento. Tá? É muito comum, vocês vão ver na literatura, que nós vamos representar então aerofólio fino só pela linha de arqueamento. Nosso sistema de coordenadas definido por x e por z. É muito comum ser adotado o z na vertical em aerodinâmica, porque o y está ao longo da envergadura. Mesmo no 2D, mesmo nesse caso 2D que nós fazemos aqui, é muito comum ser adotado esse tipo de padrão para as coordenadas. Essa é a nossa linha de arqueamento do aerofólio. E nesse aerofólio nós vamos distribuir de forma contínua vários vórtices infinitesimais. Tá? E esses vórtices vão ter intensidade definida por uma densidade de vórtices que depende da posição x. Então, um gama minúsculo adotado aqui. Obviamente que nós podemos também separar um certo diferencial de...
escolher uma cor boa aqui. Um certo diferencial de comprimento aqui, que é ds, e esse ds vezes gama vai definir a intensidade local do vórtice, desse comprimento infinitesimal de folha de vórtice. Essa folha de vórtice ela é observada ela representa, na verdade, uma entidade tridimensional, em que temos x, o z na vertical e o y em direção aí inclinada, né, na visualização em perspectiva. A linha de arqueamento representada aí ao longo avançando em direção à direção y. E os vórtices, eles são filamentos, são linhas de intensidade constante ao longo de y. Essa imagem também é muito comum na literatura para tentar mostrar a idealização dessa folha de vórtice, como ela avança ao longo da direção y. Uma outra coisa importante é que todos esses vórtices, eles geram uma certa velocidade em um ponto P. Eles induzem, né, a velocidade induzida por esses vórtices no ponto P. Por causa que esses vórtices são como na solução que vimos, o escoamento potencial do cilindro, e no caso, na sobreposição de soluções, cada vórtice, cada dipolo, cada fonte induz velocidade a algum ponto. Então, aqui, esse pequeno filamento, né, essa pequena infinitesimal de vórtice, gera uma velocidade, um diferencial de velocidade tangencial naquele ponto P, e essa velocidade depende da distância e a direção depende do ângulo, né, da posição relativa angular entre esse vórtice infinitesimal e a posição P, onde a velocidade é calculada. E definindo, né, a intensidade do vórtice como esse comprimento infinitesimal vezes o gama, nossa velocidade tangencial infinitesimal induzida, ela é dada por menos gama ds dividido por 2π vezes o raio. Então essa parte é simples, é igual ao que a gente viu antes no escoamento potencial. A única diferença aqui para o vórtice potencial é que nós substituímos o gama maiúsculo por gama minúsculo vezes ds. Só que a velocidade, ela tem duas componentes, e essa expressão ela só está nos dando a intensidade da velocidade. Conforme a gente varia cada posição ao longo da linha de arqueamento, as posições relativas, os ângulos relativos mudam, então cada pedacinho contribui com não só uma intensidade diferente, mas uma direção diferente, o que dificultaria muito a nossa matemática. Então a opção, e aí vem a utilidade de definir o escoamento potencial, é que se vamos então no ponto P, um potencial de perturbação, um potencial devido a esse vórtice, que ele é uma contribuição desse pequeno vórtice, nós eliminamos a direção do problema e trabalhamos só com uma função escalar, que algebricamente é muito mais fácil de trabalhar. Perdão, eu mexi aqui na lousa. Em que nós vamos ter então um potencial de velocidade, a contribuição desse pequeno vórtice, dado pelo menos gama ds sobre 2π vezes θ. E se nós integrarmos ao longo de toda a corda, o potencial de velocidades devido à folha de vórtice no ponto P, ela é dada por 1 sobre 2π, a integral de A até B, A o bordo de ataque, B o bordo de fuga, do gama vezes θ ds. Então essa é a contribuição que nós temos de toda essa folha de vórtice ao longo do escoamento. E o ponto P pode ser qualquer ponto no domínio, qualquer ponto no escoamento em torno dessa asa, desse aerofólio, ok? Então, o fato de usarmos o escoamento potencial nos permite, nos dar essa capacidade de trabalhar só com os valores escalares e funções escalares. E, a posteriori, depois nós derivamos, e esse potencial pode se transformar em
campo de velocidades a partir do gradiente de φ. Outra coisa importante que nós vamos definir aqui, que vamos usar logo mais para frente, se observarmos uma determinada parte aqui pequena do nosso aerofólio fino, eu vou desenhar de forma ampliada esse retângulo que possui a folha de vórtice. Vou manter as cores do desenho. Então, a nossa folha de vórtice está aqui representada e os vetores da folha de vórtice estão aqui representados. Os tamanhos, né, as dimensões são dadas aqui por ds e na vertical por dz. E esses vórtices eles vão induzir velocidades. Vamos chamar na parte superior de velocidade 1, a velocidade horizontal, que é a velocidade que está tangente a essa superfície. Também gera velocidade vertical, mas a gente só vai precisar das horizontais em cima e embaixo. E as velocidades verticais nas faces esquerda e direita desse retângulo. Qual que é o objetivo aqui? Por que eu estou fazendo dessa forma e só essas componentes? Tá? Eu quero relacionar essas velocidades com a circulação desse pedaço de folha de vórtice que está incluída nesse comprimento infinitesimal. Então, o valor da circulação, se vocês lembrarem de circulação, vem da integral na linha da velocidade de produto escalar com o vetor linha, né, com o vetor ao longo dessa linha. Se a gente faz essa integral nesse retângulo, nós vamos obter o resultado de U1 menos U2, que multiplica ds, isso mais V1 menos V2, que multiplica dz. E aplicando o limite de que o dz tende a zero, nós vamos obter o resultado, né, de forma bem fácil, de que a diferença das velocidades horizontais em cima e embaixo multiplicado por ds é o valor da circulação desse pequeno elemento. Né? Só que também a gente sabe, foi a definição de que esse pequeno elemento tem intensidade γ vezes ds. Então existe uma relação direta entre a diferença dessas velocidades. Eu vou manter a cor vermelha para destacar, em que a intensidade dessa densidade de circulação desse elemento infinitesimal é dado diretamente pela diferença da velocidade em cima e embaixo. Isso vai ser importante logo para nós, na hora de definirmos a condição de contorno, para representar no escoamento potencial do aerofólio fino aquele resultado das primeiras imagens colocadas na aula. Bom, lembrando como que a gente tinha dito sobre a solução única, né, para sustentação, para unicidade, nós temos aqui o valor de CL em função do ângulo de ataque. Ele tem uma forma linear, né? Ela tem uma forma não só linear, mas ela tem uma solução única na faixa de baixos ângulos de ataque, que é a região onde a gente trabalha a pequenas perturbações, em que só existe uma solução de sustentação para cada ângulo de ataque. Não existem dois possíveis valores de sustentação para o mesmo ângulo de ataque. E essa unicidade, ela tem que ser garantida no nosso problema final. E lembrando que lá no começo da aula, falando daqueles 3 exemplos matemáticos, né, possíveis matematicamente, mas não possíveis fisicamente, a gente falou do bordo de fuga. Então, o bordo de fuga, ele tem basicamente 2 tipos de bordos de fuga num aerofólio, perdão, em que o de cima ele tem um ângulo de ataque finito, um ângulo finito, tá? Eu vou chamar aqui de finito. E o de baixo ele é o chamado de cúspide. Esse cúspide é por causa dessa forma
em que o ângulo entre as duas superfícies tende a zero. É como se fosse aqueles desenhos de fio de machado nos filmes antigos de tipo do Pica-Pau, esses filmes, né? Em que nós temos aqui o final desse esse final aqui do bordo de fuga da superfície superior e inferior são paralelos e aqui não, aqui nós temos um ângulo bem visível. Um detalhe importante aqui é que nós temos, se a velocidade no bordo de fuga for definida por uma das superfícies, a velocidade devido à superfície de cima é definida por essa V1, e se for definida pela de baixo, ela é definida por essa V2. E no caso da cúspide, elas são paralelas, mas nós temos duas possíveis velocidades diferentes, tá? A V1 e a V2. A grande questão, né, que é uma discussão mais filosófica desse problema, especificamente do bordo de fuga, é que só uma velocidade é possível em um ponto de escoamento. Então, aqui nesse bordo de fuga, ou nesse bordo de fuga, apenas uma velocidade é possível. E no caso de cima, nós temos a dificuldade de dizer qual das duas direções, independente qual velocidade se é dada por V1, se é dada por V2, ou se é dada por uma média entre elas, independente dessa intensidade. Qual das duas direções define a velocidade no bordo de fuga? Nós temos uma observação empírica, que é pela direção aí da bissetriz, ou pela que seria a linha de arqueamento, mas essas duas velocidades elas não podem ser dúbias, não podem ser ambíguas, não pode se ter as duas soluções no bordo de fuga, só apenas uma. E só existe uma forma de socorrer. E a gente só vai ter V1 e V2, principalmente o vetoriais, se as duas forem zero. Tá? Nós não temos as duas soluções concomitantes no mesmo ponto, nós só temos uma delas. Então a única forma desses dois vetores serem iguais é se a velocidade for nula, ou seja, ponto de estagnação. Já no caso da cúspide, né, nós temos que a direção não importa, porque as duas têm a mesma direção, mas as duas precisam ser iguais também. Qual que vai ser definida? A de cima ou a de baixo? Então, se as duas forem iguais, nesse caso aqui nós temos V1 igual a V2. Aqui eu estou colocando escalar porque não importa, se é vetorial ou não, não importa a direção. Mas nesse caso elas podem ser diferentes de zero. Então, no caso da cúspide, o que importa é que elas sejam iguais, senão você não tem unicidade do escoamento no bordo de fuga. Só que o interessante é que se nós aplicarmos o cálculo da circulação nesse bordo de fuga, ele é obtido, perdão, da densidade de circulação, ela é definida pelo U1 menos U2, que nesse caso ambos os valores são zero. Então, essa densidade de circulação no bordo de fuga é nula, no caso finito. E se nós vamos para o caso do aerofólio com bordo de fuga cúspide, o U1 e o U2 são iguais, porque os dois têm o mesmo valor e mesma direção, né? A intensidade da velocidade em cima e embaixo é igual e a direção vai ser a mesma. Então, as componentes horizontais são as mesmas e aqui também dá zero. Então, é importante que, independente de qual dos problemas, a nossa densidade de circulação no bordo de fuga ela é nula. E o nome para esse resultado é dado de condição. É difícil de escrever, né? Condição de Coulter. Essa condição de Coulter a gente vai utilizar na solução do nosso problema, porque a forma de distribuir as intensidades desses vórtices ao longo da folha de vórtice vão ter que ter no final, no bordo de fuga, valor zero. Nós vamos ter que ter sempre uma função matemática
que define gama com x e que no bordo de fuga é zero. Nós não podemos fugir desse resultado porque ele é definido por um problema físico, né? Essa condição ela é necessária ser imposta. Só que de qualquer jeito, nós ainda não sabemos fisicamente por que ela ocorre. Nós sabemos que ela ocorre, mas nós ainda não falamos do porquê ela ocorre. E aí vem, e com o mesmo questionamento de por que a condição de culto ocorre, vem o questionamento de como que a sustentação é gerada, como que ela surge. E por que existe então essa unicidade entre escoamento no bordo, entre circulação do aerofólio e ângulo de ataque do aerofólio? Tá? Então nós vamos agora falar de uma coisa que é chamada de teorema de Kelvin, teorema da circulação de Kelvin, que Kelvin diz assim, que se você tem um sistema, ou seja, para quem lembra de mecânica dos fluidos, o sistema para um fluido é um conjunto, para a física, para a mecânica, o sistema é um conjunto de massas. E na mecânica dos fluidos, a gente escreve as equações de conservação a partir não dessas massas, mas sim de uma região no domínio. Ou seja, a gente está parado olhando o escoamento passando, o sistema passa pelo nosso domínio, mas as equações de conservação físicas que eram definidas para massa são reescritas para o volume de controle. E Kelvin ele chegou à conclusão de que se você observa para um sistema a circulação e esse sistema vai andar no tempo, né, e essas massas vão mudar de forma, o volume, né, que engloba essas massas muda de forma, mas a circulação dessa massa fica constante no tempo, elas não variam. Lá no Moodle eu vou deixar o link para vocês poderem ler a formulação, a prova matemática disso, que vem a partir do cálculo da circulação num certo volume de controle, utilizando também as equações de Navier-Stokes. Então, a conclusão é de que se o escoamento é invíscito, não tendo viscosidade, essa circulação é constante no tempo. E no caso viscoso, ela tem uma taxa de decaimento com o tempo, por causa que a viscosidade vai absorver, né? Mas vai dissipar essa energia na forma de calor. E o que acontece é que se você tem uma massa de fluido que não tem circulação, porque está no escoamento uniforme, vem e passa pelo aerofólio, vai surgir a circulação, por causa que o aerofólio tem circulação em uma parte desse fluido, e outra parte vai ter que ter circulação contrária para zerar. E depois que passa, isso volta para zero. Continua zero para essa massa inteira. Mas em partes isoladas, você tem uma certa circulação. Então, só para representar, se você tem um aerofólio, eu represento o fluido em torno desse aerofólio, em volta desse aerofólio, por um certo domínio, né, uma superfície de controle. Depois de um certo intervalo de tempo, eu tenho obviamente que essa superfície vai estar deformada, né, ela vai incluir ainda escoamento em volta do aerofólio e vai incluir uma região após o aerofólio. É observado que forma-se uma esteira aqui no aerofólio e forma-se um vórtice aqui atrás, que é chamado de vórtice de partida. A gente já vai falar um pouco mais sobre ele. E se eu quebro esse domínio aqui no meio e calculo a circulação, aqui nós temos um gama no instante de tempo 1, e aqui depois nós vamos ter o mesmo gama no instante de tempo 2, só que a circulação, aqui eu posso separar em duas regiões, a região 2 é o gama 2 e o gama 3, todos eles no segundo instante de tempo. Pelo teorema de Kelvin, o gama 2 no segundo instante de tempo mais o gama 3 no segundo instante de tempo, como são relativas à mesma massa que eu estou falando no primeiro instante de tempo, esses dois precisam ser igual à anterior. Tá? Vamos aqui colocar a hipótese, então, que o aerofólio no primeiro instante de tempo estava parado, então eu tenho circulação zero. Tá? Dessa forma, a circulação que eu vou ter no segundo instante de tempo, que foi depois de começar o movimento, ela vai ser mesma intensidade de sentido contrário no aerofólio e no vórtice de partida. Tá?
Essa região aqui é a região do vórtice de partida. E esse vórtice de partida fica lá. Então, se o aerofólio está parado, começa a se deslocar, surge o vórtice de partida com a intensidade de circulação igual ao do aerofólio. O aerofólio vai embora, o vórtice fica lá girando com aquela circulação. E aí o aerofólio fica com a sustentação gerada nele. Agora, como se pode prever matematicamente a necessidade de ter um vórtice de partida pelo teorema de Kelvin, e ele é observado experimentalmente, o vórtice de partida ele é colocado como o causador do início da sustentação no aerofólio. Na hora que o vórtice de partida surge, e ele surge não só por causa que tem que satisfazer o teorema de Kelvin, mas é porque, devido à viscosidade, o escoamento ele não faz essa volta aqui do borde de fuga, ele não consegue. A viscosidade faz com que a camada limite ali se separe e o escoamento comece, se desprenda como um vórtice. Só que esse vórtice, como ele gera uma região de um giro muito intenso, ele gera uma região de baixa pressão que suga o fluido, o ar que está no extradorso, acelerando ele. Aí o escoamento em cima do aerofólio fica mais rápido que o do embaixo do aerofólio, surgindo assim a sustentação. Para vocês observarem, então, eu vou trocar estou trocando aqui para o slide, e a gente tem um vídeo aqui de um experimento que mostra esse vórtice de partida. Só carregar o vídeo. Esse experimento ele foi feito pelo Prandtl, essa visualização foi feita por Prandtl, e ela é clássica, ela é utilizada até hoje. É bem antiga essa... Vou estar com qualidade melhor que dá. E aqui ele vai explicar que você tem as linhas de corrente vão dar a volta no aerofólio, mas que vai se observar a formação desse vórtice quando o aerofólio começa a se deslocar. Então vocês vão observar aí, ó. Perdão, eu apertei o botão errado para pausar. Então quando começa o escoamento, aqui, ó, esse é o vórtice de partida. E a intensidade dele tem relação com a intensidade de circulação e de sustentação que o aerofólio gera. Se a circulação do aerofólio está no sentido horário, o vórtice de partida tem que estar no sentido anti-horário devido ao teorema de Kelvin. E esse vórtice vai ficar para trás e outros vórtices menores vão se soltando aqui no borde de fuga e esses vórtices são chamados de vórtices de von Karman. No caso, se um aerofólio ele vai acelerando gradualmente, o primeiro vórtice de partida é muito pequeno e conforme a velocidade aumenta, os vórtices vão cada vez mais causando incremento da velocidade da intensidade da circulação. Tá? Aqui nesse aerofólio com ângulo de ataque alto, a gente pode observar aqui um descolamento da camada limite, né? E aí o tamanho da esteira, os vórtices de von Karman aumentam. Mas que, como o aerofólio não permite, né, no bordo de fuga a passagem do escoamento para cima, então constantemente vão surgindo pequenos vórtices aqui. E a condição de Kuta se mantém para o escoamento no bordo de fuga sair na direção da bissetriz. Aqui essa câmera ela está parada com o aerofólio e o escoamento vai passando. Na próxima cena a gente vai observar com a câmera parada no escoamento e o aerofólio vai se deslocar e se distanciar. Então a gente vai poder ficar observando os vórtices, tanto de von Karman como o vórtice de partida, no espaço onde eles foram formados. Então aqui a gente continua observando o vórtice de partida, a gente consegue ver melhor aqui a intensidade dele e os vórtices de von Karman na sequência. Tá? E eles vão se entrelaçando e o escoamento vai se entrelaçando em volta desse escoamento desse vórtice de partida. É importante que vocês saibam que esses vórtices que surgem numa asa, elas ficam no escoamento, na atmosfera, depois que uma aeronave passa ou quando a aeronave está decolando ou pousando. Esse tipo de turbulência, devido à estrutura, ao escoamento que a aeronave gera, vai ser comentado mais para frente em aulas quando a gente falar de escoamento tridimensional.
Então é importante que esse vórtice aqui, ele é o gerador da sustentação, ele que é o responsável. Então também fica a pergunta, depois que o aerofólio está em movimento e tem um valor de circulação, quando ele para, né, o que cessa o escoamento? O que cessa a circulação e a sustentação da asa? E aí tem um outro vórtice também que surge, que vai ser mostrado aqui na sequência. E aqui eu vou chamar de vórtice de parada, que é o escoamento que faz com que acabe a circulação da asa. E aqui ele mostra um breve movimento do aerofólio, então o vórtice de partida ainda está próximo de um segundo vórtice que vai ser o vórtice de parada, que também surge do bordo de fuga, como vocês podem ver aqui. Então esse vórtice de parada, ele tem a mesma direção de circulação e mesma intensidade de circulação que a asa tinha originalmente, enquanto que o vórtice de partida ainda está lá com a mesma intensidade que o vórtice com a circulação da asa. E se nós pegarmos, né, e calcularmos a circulação nesse conjunto todo, nós vamos ver que a circulação é nula. Temos uma circulação na direção horária, de intensidade gama, a circulação de sentido anti-horário também de intensidade gama, e a soma vai dar zero. E esse vórtice de partida, ele, quando ocorre próximo ao vórtice de parada, eles têm a tendência a descer, e o próprio downwash que a asa gera faz o vórtice de partida ter a tendência de cair com o tempo, é que aqui fica mais visível. Então esse é o mecanismo de início de encerramento da sustentação num aerofólio. Tá? Como que surge aquela... E tudo isso para satisfazer a condição de Coulter. O vórtice de partida ele vem pela satisfação da condição de Coulter. E do ponto de vista de escoamento potencial, vai ser a forma que a gente vai utilizar na formulação de aerofólio fino para resolver esse problema. Tá? Aqui é um exemplo, uma visualização numérica, aqui é um escoamento potencial em torno de um aerofólio e pontos são distribuídos no bordo de fuga para poder observar a formação desse vórtice de partida. Aí é uma simulação temporal, o aerofólio se deslocando, como vocês podem ver, e aí tanto a formação dos vórtices de von Karman quanto a formação do vórtice de partida são visíveis. Bom, caros alunos, devido à duração já da aula, vou dar uma parada. Na próxima aula a gente continua com a formulação de aerofólio fino. Aqui a gente entendeu da parte física, agora a gente vai avançar naquela formulação da função potencial de perturbação que a gente estava fazendo e definir a condição de contorno. Leiam os livros, tá? O livro do Low Speed Aerodynamics, do Katz e Plotkins, o livro do Hutton e do Anderson, principalmente nessa parte física, e o do Low Speed Aerodynamics naquela separação dos problemas, tá? Da separação das condições de contorno. Tá? Bons estudos aí!